Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos. Quem tá chegando aí, acabei de iniciar a live. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, hoje iremos falar desse tema muito importante aí, né, que é sobre relacionamento tóxico. Então, eu deixei até uma perguntinha aqui pra vocês, né? É um relacionamento tóxico ou só é difícil mesmo, né? A gente conseguir entender um pouquinho até que ponto existe uma toxicidade, até que ponto não existe. Bom dia, Carol, seja bem-vinda. Galera, vamos sair desse zero dos likes? Vamos todo mundo nos steps, curtindo aí? E aí? Mas, Vitor, pensa comigo, dificuldades existem mesmo dentro de relacionamentos saudáveis. Então, a pessoa pode confundir e achar que aquela toxicidade é só porque é difícil. E não. Então, é isso que a gente vai entender na live. A gente não vai normalizar, entende? Uma toxicidade, dando aí a justificativa de que é um desafio dentro da relação. Esse é o ponto-chave que a gente vai conversar aqui hoje, fechou? Pessoal, quero pedir para todo mundo ir nos taps, vamos todo mundo curtindo essa live, tá? Quem tá chegando, não esquece também, oi Carol, obrigada pelo heart me. Não esquece também, gente, de republicar a live aí pra mim, por gentileza, tá? Enquanto a galera vai chegando, a gente vai republicando, vai esperando aí o TikTok entregar a live também. Vitor, obrigada por curtir. Oi, Caio, seja bem-vindo. Pra republicar, gente, mesmo esquema que eu sempre ensino pra vocês. Basta você ficar apertando aqui na tela, né, durante um tempinho, clicando na opçãozinha amarelo pra mim aqui, republicar. Vê quem consegue fazer isso? O Leandro conseguiu, obrigada, Leandro. O Caio também conseguiu, obrigada, Caio. Quem mais, gente? Tem mais gente que consegue republicar pra mim, por gentileza? Apertando na tela e clicando na opçãozinha amarelo ali que aparece. Essa opção com essas setinhas aqui, ó. Republicar, tá vendo? Aqui vocês conseguem republicar. E vamos todo mundo nos likes. Vamos nas curtidas pra gente poder chegar a 2K e começar o tema? Enquanto a gente não chegar nos 2K, a gente não começa. Então todo mundo ajudando nos taps. Só ir fazendo assim na tela que os coraçõezinhos já vão subindo pra gente chegar em 2K. Assim a gente pode começar, tá bom? Vamos nessa, gente. Vamos alcançar essa metinha de likes aí, de 2K, pra gente poder levar essa live pra For You também. E a live, enfim, continuar sendo entregue, ser notificada, né? Porque a minha live às vezes não tá sendo notificada. Inclusive, você que já tá aí, não esquece de ativar a notificação, tá? Só clicar no meu perfil e no sininho ali embaixo que aparece, que daí é ativada a notificação e a gente pode começar o nosso tema e você ser notificado quando eu começar as lives também, fechou? Quem tá chegando agora, vamos todo mundo então junto nos likes, igual a Maria Augusta, obrigada Maria, curtindo e republicando também. Vamos todo mundo apertando na telinha e republicando, fechou? E vamos chegar nos 2K, ó, estamos com 1.6, já a gente chega e já pode começar o nosso tema. Fiquem à vontade para fazerem perguntas, para participar, né? Essa live é bem de vocês, eu acho que eu sempre falo isso aqui, né? Tirar as dúvidas de vocês e tudo mais. Então vamos todo mundo fazendo isso, tá? Pra gente poder começar o nosso tema de hoje. E quem tá chegando agora não me conhece, meu nome é Rafaela, né? Mas podem me chamar de Rafa. Sou psicóloga e neuropsicóloga. Tenho foco aí no tratamento dos transtornos de ansiedade e pânico, certinho? Mas sou da abordagem TCC e neuropsicóloga. Então, além de atender os meus pacientes de segunda a quinta, também faço avaliações neuropsicológicas nas sextas-feiras, certinho? Gente, peço ajuda dos moderadores, peço ajuda de todo mundo aí pra gente poder sempre organizar e deixar essa live bonitinha, né? Com bastante organização. Leia, obrigada por curtir, obrigada a todo mundo. Gente, chegamos nos 2K, inclusive, boa! E quem ainda não republicou, vamos republicar. Todo mundo que chegou agora, vamos todo mundo junto republicar pra gente poder começar? Pode ser? Ó, seguinte... Apertando aqui na tela pra mim, clicando na opçãozinha amarelo. Vê quem consegue. Todo mundo que chegou agora ainda não republicou? Vamos todo mundo ficar apertando na tela e clicando na opção em amarelo aqui, republicar, pra gente poder fazer essa live começar. Vamos nessa? Todo mundo? Quem consegue fazer isso, gente? Ó, seguinte, vamos nessa então.
Aí, ó, a Edna conseguiu. Obrigada, Edna, por republicar, viu? Seja muito bem-vinda. Continua nos taps, gente. Vamos tentar chegar em 10k agora. Já vou jogar a meta lá em cima pra gente poder fazer essa live chegar nos 10k. Tá bom? Então, todo mundo curtindo, compartilhando e republicando. Não esquece. Seguinte, pessoal. Vamos então começar. Severino, obrigada por republicar também. Pessoal, quando a gente fala em relacionamento tóxico, né, que é o tema da nossa live de hoje, tem muitas pessoas, de fato, que pensa logo em algo maior, né? Então, assim, aquele relacionamento de uma violência mais explícita, sabe? Gritaria, barulheira, traição, alguma coisa assim, aquela coisa bem escancarada. Só que, o que a gente percebe, o que a gente sabe? Que relacionamento tóxico, né? Essa questão da toxicidade não precisa ser sempre barulhenta desse jeito. Muito pelo contrário. Porque eu vou falar pra vocês que muitas vezes, na maioria das vezes inclusive, a toxicidade ela é sutil. Ela é um pouquinho disfarçada, sabe? Não precisa ser aquele barulho, mas às vezes, um relacionamento onde a pessoa só te critica, fica te criticando o tempo inteiro, sabe? Ou um relacionamento em que a pessoa fica te manipulando o tempo todo. Uma manipulação disfarçada, claro, né? Uma manipulação mais sutil, mas fica, né? Ou aquele relacionamento em que a pessoa fica tendo aquelas cobranças também que parecem cuidado, mas na verdade é um controle. Aquela mesma história, né? Que a gente sempre fala. Então, relacionamento tóxico já é assim também. Tá? Ele não é definido por um único episódio, tá? Ruim que você passou. Tanto que a gente vai falar sobre isso, né? A diferença de um relacionamento só difícil ou de um relacionamento tóxico. Não é um único episódio ruim, mas pensa naquele relacionamento que é um padrão. É um padrão esse tipo de comportamento. Isso vai drenando a energia da pessoa ali dentro daquela relação, da liberdade dela, da autoestima dela. É isso que é um relacionamento tóxico. Tá bom? Bom dia, Leia. Bom dia. Teve mais alguém que me deu bom dia? Deixa eu ver. Foi quem? Bom dia, Bruno. Foi o Bruno, né? E uma garota plus também me mandou bom dia. Bom dia. Mala colocou, o meu tava desse jeito. Então, ok. Ou seja, não estava saudável de fato, né? Gente, quem tá chegando agora, gosta de psicologia, gosta de saúde mental, não se esquece de republicar essa live, tá? Tem um monte de gente que tá curtindo, tá participando, mas não republicou ainda. Então, via de mão dupla, eu trago as informações pra vocês e vocês me ajudam tanto nos taps quanto nas republicações. Então, ó, todo mundo, aperta na telinha pra mim e clica na opçãozinha amarelo pra gente então começar essa live. Fechou? Vai ser bom pra mim e pra ela, igual você falou, muita manipulação, olha só. Leia, obrigada por me seguir, Leia, seja muito bem-vinda, tá? Gente, quem gosta de psicologia, gosta de saúde mental, não esquece de seguir realmente o perfil pra vocês não perderem as lives que eu faço aqui. Inclusive, amanhã nós vamos falar sobre ansiedade e pânico. Então, se você não quiser perder a live de amanhã sobre ansiedade e pânico, já abraça, já segue pra você não perder. Fechou? Então, Mala, obrigada por seguir. Carlos também, muito obrigada por seguir. E obrigada por curtir a live, tá bom? Gente, voltando. E na prática? Na prática, sabe aquele namoro ou aquele casamento em que a pessoa ela se sente mais esgotada do que fortalecida na relação? Eu sou uma pessoa que eu me sinto mais insegura do que confiante, sabe? Gosto dos seus temas, muitas das vezes é o que estamos passando. Leia, eu sempre trago esses temas gerais que a gente sabe que vai gerar muita identificação. Então eu fico feliz, né, que você goste aí dos temas que eu venho trazendo. Gente, então, é quando o relacionamento ali, ele deixou então de ser um espaço de apoio, eu sempre falo disso, e ele virou uma fonte de medo. Ele gera mais medo do que apoio, ele gera mais dúvida, ele gera mais dor do que qualquer outra coisa. Então, nem sempre o relacionamento tóxico, nem sempre isso começa desse jeito. Né? A gente vai falar inclusive sobre isso. Na maioria das vezes começa com carinho, começa com atenção, começa com promessas, e aí aos pouquinhos é aquilo, né? O vínculo que já foi ali se transformando, pronto. A pessoa já conseguiu te prender sem você nem perceber. Então é isso que a gente vai trazer aqui. Certinho? Entendi, Mala, entendi. Ela faz terapia, alguma coisa assim? Caio, obrigada pelo heart. Oi, Ana Maria, seja bem-vinda.
Tudo bem? Como é que você está? Gente, quem que tá assistindo a live já conheceu alguém que parecia extremamente feliz ali por fora, vamos dizer assim, mas no fundo estava presa em um relacionamento que só sugava ali as forças? Ou se vocês já foram essas pessoas também. E aí, vocês já vivenciaram uma relação em que por fora ninguém nem imaginava? Você tava ali de boa por fora, né? Mas por dentro você tava em um relacionamento onde só havia ali, né, sugando as suas forças. Já aconteceu com vocês? Bom dia, Gil. Cristina Rocha, obrigada por seguir, por republicar. Leia, 10 meses passando por isso. A Fernanda colocou sim, de amizade. A Priscila colocou, eu sou uma. Bom dia, Cairo, estou bem. E você? Carol colocou que sim, Bruno colocou que não. Beleza, bom dia, Jorge. Gil, obrigada por republicar, viu? Muito obrigada. Então, e o mais confuso, o que acontece, gente? O que é o mais confuso dessas histórias? É que muitas vezes quem tá dentro, né, desse tipo de relacionamento tóxico, demora um pouco mais pra perceber, né? Demora um pouquinho. Porque lembra que eu falo que a toxicidade, esses comportamentos mais tóxicos, eles se disfarçam? Eles se disfarçam de amor, então assim, é muito mascarado. O amor vem mascarado de ciúme porque eu me importo, né? É porque eu me importo com você. E aí a manipulação, ela vem disfarçadinha, daquele mesmo jeito que a gente fala, eu quero que seja só nós dois, sabe? Porque ninguém mais vai te entender como eu te entendo. Olha que legal, né? Que lindo, né, na teoria. Só que o que tá acontecendo? Aos pouquinhos, então eu tô acreditando que aquilo é prova de amor. Olha que bonito, né? Nossa, e na verdade é o quê? É uma forma de domínio. Vocês entendem? É importante a gente entender a diferença. Até que ponto é um cuidado de fato, é um amor, é uma preocupação, mas até que ponto é um domínio? Até que ponto é um controle? Sabe? Jorge, no caso é a terapia, né? Eu não fico conversando com as pessoas. Eu não fico conversando com as pessoas na DM nem nada disso, porque se eu fosse fazer isso, nossa, ixi, não ia ter sossego, né? O que você pode fazer é marcar uma terapia, se for o caso, porque daí na terapia, sim, eu consigo dar uma atenção necessária. Agora, assim, para conversar aleatoriamente, escutar a sua história aí por aqui, isso já não aconteceria. Priscila, obrigada por me seguir, viu? É muito difícil nós percebermos, exatamente, Arthur, é muito difícil. E por último, a namorada do meu filho, fiz a família dela buscar ela ontem, porque não aguentava mais. Nossa, Cris, olha só. Mala, depois que percebi, meti o pé e hoje deito e durmo. Com paz, né? Hoje você tem paz. É isso que a gente vai falar sobre esse processo também, né? Hoje, gente, a gente vai entender um pouco das camadas dos relacionamentos tóxicos. É isso que a gente vai fazer na live de hoje. A gente vai entender como é que eles começam, certinho? A gente vai entender como que eles se sustentam, os relacionamentos tóxicos, e principalmente a gente vai entender os sinais antes que seja tarde. Então essa live é para literalmente conscientizar vocês sobre tudo isso. Sobre como começa, sobre como se mantém, como se sustenta e principalmente reconhecer os sinais. E se você já tá em um relacionamento, a gente vai falar também como sair de um, certinho? Porque é difícil, eu sei que é difícil. Jordana, muito obrigada por me seguir, Jordana, seja muito bem-vinda. Infelizmente meu pai é assim, percebi primeiro que a minha mãe, olha só, é diferente, né? É diferente. Pessoal, façam igual a Flávia fez aqui pra gente. Ela republicou a live. Eu quero pedir pra vocês fazerem a mesma coisa, tá? Todo mundo que chegou agora, não esquece de apertar aqui na tela pra mim e clicar na opçãozinha amarelo pra gente poder sempre tá levando essa live pra mais pessoas. E continua nos taps. Vamos chegar nos 10k? Se a gente chegar nos 10k vai ser muito bom também, tá bom? Pra gente ir parar lá na For You também. Leia, obrigada por compartilhar o vídeo da live. Mala republicou, a Tabata também. Obrigada, Tabata. Seja bem-vinda. Então, é assim. Quem aqui já ouviu ou já fez, já falou, né? Já justificou comportamentos de controle, dizendo que era só porque a pessoa te ama demais. Então, sem perceber, você justificou o comportamento da pessoa. Para os seus amigos, para sua família, falando, não, mas ela só age assim porque ela me ama muito. Ou então, ele só age desse jeito porque ele é ciumento, ele me ama demais.
Quem aqui já viu alguém falando isso ou vocês já fizeram isso? E aí, quem já ouviu alguém, manda eu. Quem já fez isso, manda eu. Me contem. 10k, boa, gente, obrigada. Continua nos steps. Bom dia, Zivânia. Ana Carolina, obrigada por me seguir. Eu avisei tanto a minha nora, ela não acreditou. Depois de ontem foi o fim, olha só. No meu processo, essa pessoa voltou e foi embora de novo. O que eu devo fazer? Suliane, ó, na real, eu não fico aconselhando em live, tá? Vou falar pra você que eu não fico aconselhando. Você vai precisar ver o que é mais saudável pra você. Eu acho que é esse indicativo que eu posso te dar. Porque assim, se a pessoa vai e volta na sua vida, é porque alguém tá permitindo. E quem que tá permitindo isso? É você, né? Porque, pessoal, a gente tem poder de escolha, tá? A gente consegue escolher quem a gente quer na nossa vida e quem a gente não quer. A partir do momento que você consegue colocar um limite, que você consegue não deixar que essa pessoa entre mais, é um ponto, entendeu? Então, assim, fica a reflexão, veja o que faz mais sentido mesmo. Bom dia, Arthur, obrigada por me seguir. Rô, obrigada por compartilhar o vídeo da live. Me ocorreu com amizade na minha religião, olha só. Harida, seja bem-vinda, que bom que você tá aqui, Harida. Se quiser mandar um oi aí pra eu falar pro pessoal te abraçar, seria bem legal. Tá, então certinho. Vocês entenderam, né? Uma pergunta que eu queria deixar claro. Vocês acham que, bom dia, Ney, todo relacionamento tóxico precisa terminar? Ou vocês acham que pode ser transformado? E aí? Qual que é a opinião de vocês? Quando a gente fala de relacionamento tóxico, relacionamento conturbado, precisa necessariamente terminar ou pode ser transformado? E aí? Quem acha que precisa terminar, coloca terminar. Quem acha que pode ser transformado, coloca transformar. E aí, contem pra mim. Obrigada, Franci. Bom dia, TT. Bom dia, Thaís. Seja bem-vinda. Sejam bem-vindas. Oi, Conceição. Seja bem-vinda também. Eu tive um relacionamento conturbado. Ela era muito ciumenta e fazia eu compartilhar a localização. E como é que foi pra sair dessa situação, Arthur? Oi, Harida, seja bem-vinda. Gente, eu quero pedir pra vocês abraçarem aí o perfil da Harida, tá? Todo mundo que gosta de psicologia, ela também é uma colega aí de profissão. Ela vai começar nesse mundo de lives aí também, aos pouquinhos. Então, quero todo mundo seguindo ela, tá? Essa aqui que eu fixei, a Harida Ramos, para vocês apoiarem o trabalho dela aqui também, fechou? Bom dia, Raíza, seja bem-vinda. Inclusive, Harida, obrigada pelo feedback, tá bom? A gente separava e ela pedia pra voltar, eu voltava pelo filho. Entendi. Eu e a minha já terminou mais de 10 vezes, já virou bagunça. Se há verdadeiro amor, pode ser consertado, pode ser transformado. Ali já colocou, acha que pode ser os dois, depende da situação. Pra mim, o fim foi quando ela foi no meu grupo de família me chamar de desempregado, me senti humilhado. Nossa, isso é uma violência psicológica, né, Arthur? É uma violência psicológica, gente. Briga por ciúmes. Raíza, Kaline, obrigada, meninas, por me seguirem. Todo mundo que gosta, hein, de assunto da psicologia, abraça aí, segue o perfil que amanhã a gente vai falar sobre ansiedade e pânico. Então não quer perder a live de amanhã sobre ansiedade e pânico, já segue pra não me perder pela For You, fechou? Vamos nessa. Você faz consulta online? Eu faço, né? Eu atendo online, mas eu também faço avaliação neuropsi. Então, eu atendo online de segunda a quinta e sexta eu faço avaliação. Ou seja, se você quiser mais informações, porque eu não posso ficar passando informações aqui, clica no balãozinho amarelo aqui pra mim, por gentileza, que aí você consegue cair lá na minha DM. Aí eu te explico como é que funciona o atendimento online. Pode ser? Combinado? Deixa eu ver aqui o que mais. Oi, deixa eu perguntar. Deixo, claro. Fica à vontade, Samara. Eu sou a única que trabalha porque não quero que ele saia de casa. Isso é tóxico? Samara, vamos lá. Vamos pensar. Gente, vamos lá. Tá? O que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo nesse relacionamento? Você tá aprisionando a pessoa, né? Vamos falar com todas as letras? Eu vou deixar até o pessoal responder você, Samara. Tá? Gente, o comportamento de não deixar que a pessoa trabalhe porque não quer que ela saia de casa, vocês consideram comportamentos com traço tóxico ou vocês acham saudável? Isso pra vocês é algo comum?
Me contem. Samara ou Sama Rock. Não é Samara, é Sama Rock o nome. Sama Rock, é o seguinte, isso é um tipo de comportamento que você tá limitando a pessoa, né? Então, assim, não é saudável, a gente não deve normalizar esse tipo de comportamento. Principalmente porque se fosse o contrário, também seria tóxico desse jeito. É um aprisionamento, você tá minando, minando a raiz ali da pessoa, a identidade, a liberdade. A partir do momento que você mina a liberdade de alguém, a partir do momento que você aprisiona alguém, seja emocionalmente, seja de qualquer outra maneira, isso já não é saudável. Relacionamento saudável não é isso, tá? Às vezes é um padrão, sei lá, você viu isso acontecendo na sua família, vai saber, não sei a sua história, não estou aqui pra julgar, só que só o fato de você ter vindo perguntar se é tóxico ou não, você mesmo já deve imaginar, já deve desconfiar que isso tá disfuncional. Tenho certeza disso. Por isso que você jogou essa pergunta aqui. Então, assim, respondendo, sim, é um traço que não é saudável. Tá? Isso o senso comum sabe, tanto que as pessoas disseram aqui, mas a psicologia também considera como um aprisionamento emocional, de fato, tirando a liberdade de alguém. Então toma cuidado, fechou? Toma cuidado. Vai pra terapia, você e ela no caso. Não sei, né? Você e a pessoa. Antes eu achava que tinha que continuar, agora eu tenho que terminar. Reveja sim, e faça terapia, viu, se tiver difícil de você não entender muito bem sobre isso, sabe, Sam, ou não sei como é que eu chamo você. Tenho ansiedade e tenho medo de sair de casa, isso é normal? Raniele, não é normal medo de sair de casa. A partir do momento que um medo, que um receio, que uma emoção te priva de viver uma vida com qualidade, no sentido de sair da sua casa, ir ao mercado, pegar um ônibus, ir para o trabalho, fazer um curso, fazer uma faculdade, estudar, se de alguma maneira isso está te limitando, não é normal. Lembra que eu sempre falo na live, não devemos normalizar coisas que não são normais, né? Parece óbvio isso que eu falei, né? Mas olha só, vocês perguntam se é normal e não é. Fechou? Então, Rani, o que eu peço pra você? Buscar ajuda profissional, tá? Porque na terapia você consegue desenvolver algumas estratégias pra conseguir sair de casa, se for o caso, através da exposição gradual, que a gente chama, uma técnica que a gente usa na psi. O que fazer quando a outra pessoa gosta de brincar com o sentimento dos outros? É aquilo, né? Os famosos limites saudáveis. Se você já reconheceu esse padrão em alguém, né? E mesmo assim você tá dentro desse âmbito, dentro dessa relação, o que tá te mantendo? Como é que é? E se for alguém da família, alguém que você não consegue perder um vínculo, aí você vai pra terapia desenvolver algumas estratégias pra conseguir melhorar isso. É uma pessoa difícil, ao mesmo tempo que eu tinha que trabalhar mais, porque eu não tinha dinheiro, eu precisava. Hoje estou em um relacionamento saudável e a diferença é gritante. Fico muito feliz, Arthur, que você hoje consiga estar em um relacionamento saudável. E a gente consegue ver a diferença, né, Arthur? Fala aí. É uma diferença clara, só que quando a gente está dentro da relação, a gente não enxerga. Eu vou falar até sobre isso, a gente demora para enxergar. E quando a gente enxerga, às vezes é difícil a gente sair, é um ponto. Bom dia, Gabriela Gal, seja bem-vinda, Gabi, seja muito bem-vinda. Bom dia, Raniele. Quem mais? Anne Caroline. Galera, enquanto eu tô respondendo o pessoal, vamos todo mundo republicando, tá? Quero pedir aí pra todo mundo, enquanto a gente tá respondendo, vai republicando a live. Aperta aqui na tela pra mim e clica na opçãozinha amarelo enquanto a gente vai respondendo pra gente poder continuar essa live aqui. Anne Caroline, bom dia, já fui traída várias vezes, tanto de forma física como por telefone. Entendi, só que tenho 3 filhos e continuo no relacionamento por eles. Então, Anne, essa questão de você continuar no relacionamento por conta de filhos é um ponto delicado, porque a gente pensa que é o melhor pra eles, né? Mas as crianças, elas conseguem, criança, adolescente, seja lá o que for, consegue perceber no ambiente. As crianças não são tão ingênuas assim, não. Às vezes você pensa que não tá traumatizando eles por se separar, só que tá causando trauma, mantendo eles dentro desse movimento,
né? Então tem que tomar muito cuidado com essa decisão, Anne. Eu acho que assim, se tiver difícil, é aquilo que eu sempre falo. Se tiver difícil, se você percebe que isso pode ser que as crianças, os adolescentes, seja lá o que for, estão também percebendo essa movimentação, você precisa começar uma terapia, tá bom? Cleide Almeida, obrigada por me seguir, Cleide. Isabela, eu vivo 24 horas criando cenários na minha cabeça e não consigo parar, causa até sofrimento. Como parar? Isa, isso tem nome, tá? A gente chama de devaneio excessivo. Quando a gente começa a sonhar acordado, né? E você sonha acordado e passa, horas nessa, né? Sonhando acordada. Isso não é comum, né? Como parar? Você vai ter que entrar para terapia, Isa. Porque, primeiro, devaneio excessivo se trata com algumas estratégias que a gente utiliza ali na clínica, que eu não vou ficar falando agora porque não é o assunto de agora. Só que você vai ter que ir para terapia, porque você vai ter que descobrir os gatilhos para você começar os seus devaneios, que isso é um ponto. E outra coisa, estratégias para conseguir sair e diminuir a frequência até que cesse. Isso é na terapia. Não existe fórmula mágica que eu fale, e faz isso aqui que você sai do devaneio. Não. No caso, não é tão fácil assim. Se fosse, seria muito bom, né? Mas não é a realidade, tá? Então, terapia, Isa. Brenda, bom dia, não gosto que meu marido vá à academia sozinho, como posso vencer isso? Não quero ser assim. Brenda, insegurança, né? Isso aí é pura e simplesmente a sua insegurança. Então, onde que você vai tratar as suas inseguranças? Na terapia. Tá? Gente, eu sei que fica repetitivo, eu sei que às vezes não é o que vocês querem ouvir, eu sei que vocês queriam que eu ficasse aconselhando aleatoriamente vocês aqui, mas a minha live não é assim, tá? Eu prezo muito pela ética, eu prezo muito pela responsabilidade aqui como psicóloga, como profissional fazendo live. Então, assim, vá pra terapia, Brenda, pra tratar essas inseguranças na terapia. Fechou? Sinais explícitos de relacionamento tóxico. Vitor, vamos falar sobre isso. Bom dia, Pedro. Bom dia a todo mundo. E obrigada a quem tá seguindo, tá? Muito obrigada. Rafinha, obrigada. Sami, obrigada. Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindas. Gente, então vamos pros sinais. Vamos entender como é que começa um relacionamento tóxico, que foi o que perguntaram aqui. Quem perguntou foi o Vitor. Vitor, fica aqui. Achei minha psicóloga xará, você viu? Gente, relacionamento tóxico quase nunca começa tóxico. Isso já é uma regra, tá? Pedro, obrigada pela rosinha. Pelo contrário, galera, pelo contrário. Como que é o início de um relacionamento que pode vir a se tornar tóxico? O início de um relacionamento tóxico é intenso, né? Nossa, pode ver que é muito intenso. Nossa, cheio de atenção, cheio de carinho, cheio de demonstração exagerada de afeto, aquela coisa, nossa, é o meu príncipe encantado, né? Quase que isso. Bom dia, Edna, bom dia, Larissa. Então, muitas vezes, esse início, ele é até idealizado quando a gente fala de relacionamento tóxico. Como assim idealizado, Rafa? Aquelas frases de, nossa... Você conhece a pessoa e a pessoa fala assim pra você, eu nunca senti isso por ninguém. Cara, mágico, você é tudo que eu sempre procurei. Olha que lindo, né? Tudo muito floreado, tudo muito carregado, um exagero até, né? Se a gente parar pra pensar. Esse comportamento tem nome na psicologia, a gente chama de love bombing. Que vocês já devem ter ouvido falar, quem gosta de relacionamento, quem gosta de saúde mental, quem gosta de psicologia já deve ter ouvido falar desse termo, love bombing, que significa o quê? Bombardeio de amor, certinho? O love bombing é isso, é um comportamento padrão ali, que é quando uma pessoa ela oferece carinho em excesso logo no começo. Logo no começo ela já é exagerada, já cria aquela sensação de que ela encontrou a alma gêmea dela. Love bombing são pessoas intensas? Não, Pedro. Love bombing é esse padrão de comportamento que vai ser o seguinte, presta atenção, ainda não terminei. Começou então dessa maneira intensa, exagerada, só que por trás dessa intensidade, no love bombing existe a tentativa de criar dependência emocional de forma rápida.
Entendeu? Ou seja, love bombing não são pessoas intensas. Love bombing são pessoas que propositalmente agem dessa maneira intensa e exagerada para criar uma dependência emocional em você. Gente, é caso pensado, galera. É caso pensado, é um padrão comportamental. Francileide, obrigada por me seguir, viu? De África, seja bem-vindo, obrigada por curtir a live. Isso, é nessa fase, gente, que os primeiros sinais eles já vão aparecer, mas são muito difíceis da gente identificar, entende? Bom dia, Elizabeth. Larissa, obrigada por me seguir. Sabe aqueles pequenos ciúmes que são vistos como cuidado? Sabe aquela crítica que a pessoa te faz, bem disfarçadazinha, que é confundida com dedicação? Há uma paixão envolvida, parece, né? E a pessoa ela tende a ignorar ou até romantizar atitudes que mais tarde vão revelar controladoras, certinho? Então, tem gente que fala, no começo não era assim. Parece que nos primeiros anos, no primeiro ano, no começo não era desse jeito. Será que não era? Ou será que você não conseguia enxergar na sutileza? Tem um ponto a se considerar, tá bom? Tem um ponto a se considerar. Porque com o tempo, gente, a intensidade, essa intensidade toda que a gente tá falando aqui, essas demonstrações exageradas, essas frases e tudo mais, dá lugar ao quê? A cobrança, dá lugar a controle e a manipulação, né? Que a gente já trouxe esse tema da manipulação emocional. Só que nesse ponto, eu já tô envolvida emocionalmente. Fica difícil perceber que aquilo não é saudável, porque quando eu tenho a consciência do que está acontecendo, eu já estou muito apaixonada, eu já estou muito dependente emocional, né? Outro fator, né, que os relacionamentos tóxicos, eles costumam funcionar em ciclos, tá? Eu acho que eu já trouxe a live sobre isso, é o ciclo, gente. Qual ciclo? Momento de briga e tensão, seguido de reconciliação intensa, onde a pessoa ela se mostra carinhosa de novo, certinho? E vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? E aí cria aquela confusão. Para quem sofre, a pessoa ela se apega muito mais àquelas fases boas do que aquelas ruins. Então eu acredito que tudo pode voltar a ser como era no início. Eu de fato acredito. E aí eu não consigo desvincular. Olha só, né? Existe essa questão. Deixa eu ver o que vocês estão falando no chat, tá? Enquanto eu vou respondendo a galera do chat, quero pedir aí pra todo mundo continuar nos taps. Continua nas curtidinhas, gente. As curtidas pararam. Continua aí nas curtidas. E quem chegou agora, quem tá gostando da live, não esquece de republicar essa live, tá bom? Ó, apertando na telinha aqui pra mim e clicando na opçãozinha amarelo. Vê quem consegue. Love bombing tá dentro dos traços narcisistas, sim, se a gente parar pra pensar. Vitor, entendi. Então são comportamentos com o intuito de diminuir a pessoa, manipular e controlar o sentimento. Exatamente. E criar uma dependência emocional. Mel, obrigada por me seguir. Larissa, obrigada por republicar. Meu namorado faz de tudo por mim e eu por ele. Isso é ser tóxico? Não, Tamires. Não, né? Isso é uma parceria, isso é um companheirismo. Isso tá dentro dos acordos que vocês fizeram dentro do relacionamento. Toxicidade, gente, causa sofrimento. Mas se você faz de tudo pela pessoa e a pessoa faz de tudo por você, e isso tá muito bem equilibrado, não necessariamente é algo ruim. Só é algo ruim se tá te fazendo mal de alguma maneira. Bom, quando no dia a dia a pessoa é carinhosa, mas em uma briga te diminui, é tóxico? B, beleza, então no dia a dia a pessoa é carinhosa e numa briga ela te coloca extremamente pra baixo, ela te humilha. Ah, tá, eu vou te perguntar, B, você acha normal? Você acha isso normal? Quando a pessoa ela tá com raiva, ela te humilhar? Ela te colocar abaixo de cachorro? Você acha isso, assim, de boa? Como é que é pra você? Porque, assim, né, talvez vocês saibam a resposta. Oi, Ale, bom dia, seja bem-vindo. Isso não dá o direito de ninguém te diminuir, de ninguém te humilhar, de ninguém jogar as coisas na sua cara, sabe? Existe uma linha tênue, né? Acho que o respeito, independente da raiva que você estiver sentindo, independente da discussão que você estiver tendo, o respeito, cadê o respeito?
do ser humano para outro ser humano não existe? Se não existe o respeito, isso tá dentro do que você considera como inegociável dentro de uma relação para você? Qual que é a sua opinião? Você que sabe, B. É aquilo. Tá te fazendo sofrimento, você que sabe. Quem sou eu pra falar alguma coisa, né? Até porque eu nem conheço o seu relacionamento. Então fica a reflexão pra você. Lúcia e Emanuele, obrigada meninas por me seguirem, viu? Sejam muito bem-vindas. Bom dia, Emanuele. Bom dia, Larice. Seja bem-vinda. Obrigada pela rosinha, inclusive. Uma pessoa pode ser tóxica sem querer? Minha mãe é muito religiosa e impõe isso aos outros. Mateus, pode ser que você tenha comportamentos tóxicos sem você perceber que tá tendo. Mas assim, o que acontece? Aí que vai ser a diferença de uma pessoa que sente a culpa depois e uma pessoa que não. Porque tem pessoa que percebe e não sente culpa. Tem pessoa que acaba tendo um comportamento mais tóxico, mas logo depois se sente extremamente culpado, extremamente mal. E aí isso também é um ponto, né? Quem nunca teve um comportamento ali mais tóxico, sem perceber, e logo depois que se deu conta, depois de um tempo, se sentiu mal por aquilo? Então, essa é a questão que a gente tá falando aqui. Bom dia, Rô, bom dia todo mundo. Sejam todos bem-vindos. Daniel, comportamentos tóxicos, manipulação, humilhação, violência psicológica, certinho? Tratamento de silêncio. Porque sim, meus amigos, tratamento de silêncio também é um comportamento tóxico, tá? Se você fica fazendo tratamento de silêncio com o seu namorado, com a sua namorada, vou dar um gelo aqui, não vou nem falar com ele. Opa! E aí nos pegamos do outro lado, né? É complicado, viu? Toma cuidado. Tudo isso, a gente vai falar sobre isso, tá? Então, pessoal, esse padrãozinho aí explica, que eu acabei de dizer, o porquê que tanta gente demora pra sair de uma relação assim, certinho? Por quê? Porque a mente, ela fica presa naquela lembrança do início apaixonado e na experiência de que aquilo vai voltar. Só que na prática, o que acontece é a repetição do ciclo. Aquilo não necessariamente volta, entende? Algo nesse sentido. Tá bom? Fã, eu não entendi a sua pergunta. Se você puder escrever de outro jeito, ou se alguém tiver entendido o que a fã colocou, manda aí pra mim, porque eu não entendi, tá? Eu queria saber, pessoal, eu queria perguntar pra vocês uma coisa. Quem aqui já ouviu alguém dizer assim, ó: eu sei que essa pessoa erra, mas no fundo ela é uma boa pessoa. Eu sei que ele fez isso comigo, mas ele é uma boa pessoa. Eu sei que ele faz isso e aquilo outro, mas ele é uma boa pessoa. Né? Ele já provou isso antes. É uma frase que a gente escuta demais e tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, tá? Porque, ó, vou mudar a pergunta. Vocês acham que as pessoas... Agora a gente vai falar da opinião de vocês. A opinião. Vocês acham que as pessoas, elas ficam em relacionamentos tóxicos porque elas amam de fato? Ou porque elas têm medo de ficar sozinha também? E são muito dependentes emocionais? Um ou dois, na maioria dos casos. As pessoas ficam em relacionamento tóxico porque, número 1, elas amam de fato e isso é o amor genuíno. Ou número 2, porque elas têm medo de ficar sozinha e acaba também sendo dependente emocional, o que acaba atrapalhando também. Manda número 2. Número 1 ou número 2? Vamos ver qual que chega aqui no mais enviado aqui pra gente. Ó, 1, 2. Joga no chat. Elizabeth, obrigada por me seguir. E aí, gente? Pelo visto, a maioria colocou 2, né? Se vitimizar, teve gente que perguntou de vitimismo, né? Vitimismo também é um tipo de manipulação emocional. Entra nas chantagens emocionais, tá? Tá dentro das chantagens emocionais a questão do vitimismo. Teve gente que perguntou aí. 2, não tem como amar de verdade alguém que só machuca. Só pode ser por dependência emocional. A Lei, sim, porque ama e tem medo de ficar sozinha. Eu acho que sou a tóxica da história. Ele disse que não me queria mais, me bloqueou, eu comprei um chip. Nossa, ok, Stephanie. Stephanie, é importante você buscar ajuda profissional, tá bom? É muito importante você buscar ajuda profissional aí, certinho? É isso então. Fã, ó, respeito a sua opinião, tá? Mas assim... Sua opinião, eu sempre trago aqui as coisas da psicologia, as coisas dentro dos padrões comportamentais. Se você não acredita, não posso fazer nada, né? Quem sou eu aqui pra
mudar a sua opinião. Livre-arbítrio, galera. Livre-arbítrio. Obrigada, Caio, pela ajuda. Oi, Maciel. Vocês viram, gente, o que a gente tem que aguentar? Provavelmente, essa pessoa que vem falando isso é uma pessoa, com certeza, que faz esse tipo de comportamento. E fica doída se alguém diz que isso é errado. Ele não tava zoando, não, Caio. Ele tava sendo bem, assim... tóxico. Frustrado, exatamente. Não é, gente? Eu fico assim... Caraca... complicado, mas vamos nessa. Estamos aqui pra colocar a cara a tapa mesmo. Tá, Pedro, posso tirar uma dúvida com você? Claro, Pedro, pode sim. Gente, ó, quem ainda não republicou, republica, beleza? Todo mundo republicando aí a live. Agora é o seguinte, vocês acham que a gente pode falar agora sobre os sinais mais comuns que tem dentro do relacionamento tóxico? Sim ou não? Vocês acham que a gente pode entrar nesse parâmetro? Ou a gente pula essa parte? O que vocês acham? Da gente falar sobre os sinais mais comuns dentro de um relacionamento tóxico? Sim ou não? Joguem aí pra mim. Depois dessa... Sim? Então a gente fala, ó. Seguinte, pessoal. Cafezinho não pode faltar, né, Bruno? É importante, né? Vamos lá, então. Relacionamento tóxico... Lembra que eu falei? Tá passando um helicóptero aqui, gente? Nossa, tá real passando um helicóptero aqui. Mais um dia comum passando helicóptero tranquilo. Ele joga todo o tempo que foi o empurrão que eu queria pra deixar ele. Entendi, Jéssica. Gente, seguinte, voltando então. Volta, foco. Relacionamento tóxico, igual eu disse, não vai se revelar de uma vez, tá? Eles vão... aí mostrando aqueles sinaizinhos aos poucos. Então eu vou até conscientizar vocês dos sinais de um relacionamento tóxico para vocês saberem, porque é justamente por isso que muitas pessoas não buscam ajuda. Justamente por ser tão disfarçado esses sinais que as pessoas não vão atrás de entender. Então, Aparecida, obrigada por me seguir. Tá um dilúvio a minha vida. Jéssica, é importante você fazer terapia, tá? Bom dia, Natalice, seja bem-vinda, obrigada por me seguir. Qual que é um dos sinais mais comuns dentro de um relacionamento tóxico? Controle disfarçado de cuidado. Coloca esse como primeiro. Caminhada é bom para ansiedade? Sim, Natalice, exercício físico é bom, mas precisa fazer terapia também, viu? É um combo, terapia, exercício físico, tudo certinho, tá? Um dos sinais mais comuns, controle disfarçado de cuidado. Sabe aquelas frases de, viu, me manda foto quando você chegar que eu quero ver onde você tá bom? Me manda foto. Me liga de vídeo pra eu ver se você tá na sua casa. Eu tinha uma amiga na faculdade, quando eu estagiava, isso faz tempo, né? Porque lá em 2018 que eu comecei a faculdade, né? 2018. E a minha amiga, ela não podia sair da sala de aula, por conta que o namorado dela fazia videochamada no intervalo com ela pra ver que ela não tinha saído da sala. Então, todo o intervalo ela tinha que passar, os 40 minutos de intervalo ali, com chamada de vídeo pro namorado ver que ela não saiu da sala de aula. Vocês acham que esse tipo de comportamento é um comportamento saudável? Tipo assim, fica aqui na chamada de vídeo que eu não quero que você saia da sala de aula no intervalo. Você não vai no banheiro, não vai comprar um lanche, fica dentro da sala. Você não vai sair. Vocês acham saudável? Eu via isso e assim, né? Lá. Não é saudável, né, gente? Então, esse tipo de coisa, sabe? Eu não gosto que você fale com fulano, tá? Eu não gosto que você fale com fulano, eu não acho que ele te faz bem. Eu não acho. Eu acho que você devia parar de sair com essas suas amigas, porque olha só, elas não te valorizam. Essas suas amigas aí, elas são todas mulheres pervertidas. Para de sair com elas. Você não merece isso. Não saia mais com elas. Chega, né? E aí você já começa, então, a se afastar das suas amizades também. Eu quero isso pro seu bem, tá? Olha só, isso parece uma preocupação, né? Parece que a pessoa tá preocupada com você, com o seu bem-estar. Só que isso vai se repetindo, que quando você vai ver, você não é nem mais uma pessoa livre. Você vive uma vida mais limitada. Você deixa de ser
livre literalmente, tá? Isso vira vigilância. Então, olha só, se reconheceu nesse comportamento, primeiro sinal de alerta. Fechou? Primeiro sinal de alerta. Luiz, obrigada pela rosinha, tá? Universo, obrigada por me seguir também, viu? Todo mundo que tá gostando da live, não esquece de seguir, tá bom? Pra não perder as próximas lives. Terminei com meu ex porque ele dizia isso de duas das minhas amigas mais próximas. Meses depois descobri alguma coisa. Jéssica, obrigada por seguir. Larice, Duda Vicente, Luana Andrigo, obrigada por seguir. Sejam sempre bem-vindas aqui. Fabi Silveira, obrigada, Fabi, por me abraçar também. Que mais? Então, pessoal, tá vendo? Meu namorado fala pra mim distanciar de alguns amigos, mas porque eles agem estranhos. Como se tivessem afim. Tá. Aí é outro ponto, né, Adriele? Aqui a gente tá falando daquela questão de uma manipulaçãozinha, né? Inclusive, gente, quem tá aqui assistindo a live pela primeira vez? Quem tá aqui assistindo a live pela primeira vez, coloca um eu. Quem chegou aqui de paraquedas. Fabiana, eu sou da abordagem TCC da psicologia e neuropsicologia, tá? Quem tá aqui pela primeira vez, coloca eu. Deixa eu ver. Olha, muitas pessoas. Fico muito feliz que vocês estejam aqui. Espero que vocês gostem da live, espero que vocês estejam gostando. Sintam-se acolhidos aqui, é um espaço onde a gente pode conversar sobre saúde mental. Lembrando que live não é terapia, galera. Então, assim, a gente conscientiza, a gente traz assuntos da psicologia, mas não substitui terapia. Então sejam muito bem-vindos, caso vocês estejam gostando, já fica o convite para vocês me abraçarem, para vocês me seguirem certinho. E outra coisa, de que lugar do Brasil vocês são, gente? Até onde a nossa live tá indo? Qual estado do Brasil ou fora vocês moram? Contem pra mim. Laiete, obrigada por seguir. Carol, Tânia, Juliana, Rosilemes, obrigada a todo mundo. A Emanu é de Minas Gerais, São Paulo, olha, Maranhão, Manaus, nossa, muito longe, Manaus, olha, Portugal, Angola, Pará, Alagoas, uma galera de São Paulo também, mais alguns de Angola, outros de Alagoas, Astorga, BH, Minas Gerais, Bahia, Indaiatuba, São Paulo, BH, Espírito Santo. Nossa, estamos no Brasil todo, ó, Espírito Santo, Pará, Bahia. Olha só, bom dia, Mineirinho. Então sejam todos muito bem-vindos. Novo Hamburgo, o Júnior. Olha só, realmente estamos aí alcançando muitos lugares diferentes, né? Fico muito feliz que vocês estejam aqui. Obrigada, ó, Sergipe. Longe, hein? Sergipe é longe. Eu sou de São Paulo, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês gostem da live. Sintam-se à vontade para mandar pergunta, para participarem. Fico muito feliz. Bom dia, Nath. Você atende online? Sim, eu atendo a galera do Brasil todo. Inclusive, eu tenho uma galera do Rio. Tem um pessoal de Volta Redonda, tem um pessoal esqueci o nome. Mas enfim, tem uma galera do Rio, tem uma galera lá de Salvador, da Bahia, tenho pessoas de Minas Gerais, de Goiás, tenho uma da Angola e uma de Portugal também. Então consigo atender sim online, né? Para mais informações sobre terapia, inclusive comigo aí, já que ela perguntou, basta clicar nesse balãozinho amarelo aqui, ó, que tá escrito serviços. Clique em cima e escolhe a opção terapia, que aí eu explico como é que faz para você começar uma terapia comigo. Pato de Minas, Minas Gerais. Legal. Oi, Pati, seja bem-vinda. Manda um oi aqui pra gente, Pati. Larissa, qual a diferença de relacionamento tóxico e abusivo? Larissa, e se eu te falar que é a mesma coisa? E se eu te falar que os dois termos, eles são caracterizados pelos mesmos princípios? Oi, Pati. Pessoal, todo mundo, por gentileza, abraçando a psicóloga Patrícia, tá? Ela é minha amiga, minha colaboradora, ela faz um quadro comigo aqui no TikTok, então assim, todo mundo que gosta de psicologia aqui vai gostar também da live da Paty. Então todo mundo abraçando ela, seguindo ela é incrível. Eu sou suspeita pra falar, né? Eu sou suspeita pra falar dela e da Marcela, porque elas têm meu coração, tipo, muito assim, sério mesmo. Então sigam ela. Relacionamento tóxico prende o outro em uma prisão emocional e mental, é isso, é um roubo da sua liberdade. Falam até que relacionamento tóxico, relacionamento abusivo, ele rouba a alma da pessoa, ele rouba a liberdade, ele rouba a identidade de alguém. E é forte porque é verdade.
Outro sinal de relacionamento tóxico é a diminuição da autoestima. Faz sentido para vocês? Gente, em relação tóxica é muito comum a pessoa começar a se sentir menor, a pessoa começar a se sentir menos capaz, menos bonita, menos interessante. Literalmente, a pessoa consegue minar a sua autoestima. Por que que ela consegue? Porque o parceiro, ele fica, o tempo todo te criticando, né? Olha a sua roupa, olha o seu cabelo, olha o jeito que você tá, o tempo todo te comparando. Se você fosse mais parecida com essa moça aqui, ou com aquela, o tempo todo te desvalorizando. Às vezes não é um ataque direto, mas às vezes é algo disfarçado também. Como assim? Sabe aqueles comentários sutis de, nossa, essa roupa, tira? Essa roupa tá péssima em você. Tira isso, olha isso. Olha isso, que roupa, olha o jeito que ficou essa roupa em você. Ninguém mais vai te aguentaria além de mim. Um ataque passivo-agressivo? Exato, Can. Exatamente. E aí, quando você ouve esse tipo de frase o tempo todo na sua cabeça, de alguém falando da sua aparência, de alguém diminuindo a sua, né, você, melhor dizendo, tudo isso somado destrói a confiança da pessoa. Não destrói, gente? Você se sente diminuído. Tem alguém aqui que já se sentiu diminuído dentro de uma relação? Coloca eu. Quem já se viu nesse lugar de se sentir diminuído dentro de um relacionamento. Coloca eu aí pra mim. Vamos ver. Deixa eu ver, inclusive, tá vendo que tem homens e mulheres, né? Evandro, Alê. Aí tem umas mulheres também. Gente, deixando muito claro, relacionamento tóxico não é só o homem que é tóxico, não, tá? Relacionamento tóxico tem muitas mulheres que também têm padrões comportamentais péssimos nesse sentido, né? Quem assiste o canal do... não sei se vocês assistem, eu gosto muito de assistir caso criminal, eu gosto muito da psicologia forense, né? Eu gosto muito dessa parte de como os psiquiatras, os psicólogos analisam ali alguns casos criminais, e a gente vê muitos casos dentro também de relações tóxicas. Eu não sei se vocês já viram o canal do Beto Ribeiro. Quem aqui já assistiu o canal do Beto Ribeiro? O Beto Ribeiro, ele traz muitos casos, Manu, o Beto, né? Ele traz muitos casos das mulheres também sendo tóxicas ali. Literalmente, sabe? Uma coisa assim absurda. E eu aprendo muito, eu também, Manu, vou te falar que ele leva, né, psicólogos lá, psiquiatras, tudo mais. Eu também aprendo muito no canal dele, eu gosto muito, muito mesmo. Soberana do Job, é isso? Obrigada por me seguir, seja bem-vinda, viu? Gente, deixa eu ver o que vocês disseram aqui, Vamos lá. Eu estava conhecendo uma pessoa que me ligava compulsivamente. Se eu não atendesse, falava que eu estava o traindo. Olha só. Quando um comportamento não me agrada, eu falo, mas a pessoa não quer mudar. É um ponto também, viu? Gente, inclusive, deixa eu mandar um baú para vocês poderem ativar o Heart Me aqui. Aproveitar que senão eu vou esquecer. Tá? E aí, fiquem de olho no tempo. Quando faltar 10 segundos, alguém me avisa no chat pra vocês poderem ativar o Heart Me aqui do lado do meu nome, o coração laranja, fechou? Enquanto isso, continua nos tabs. E quem ainda não republicou, continua republicando aí a live pra mim, por gentileza, tá? José, obrigada por me seguir, José. Costa também, obrigada. Eu tenho um ex que a mulher dele é tóxica, vigia o celular, ela xinga as pessoas que seja mulher, olha... Tá vendo, Mari? Dito e feito, então. Dito e feito. Má, bom dia, Má. Manda um oi aqui. Você é a pessoa que eu tava querendo que aparecesse aqui na live. Estou nessa situação. Manda um oizinho pra gente, Psi. Gente, a psicóloga Marcela, que tá escrito aqui, no chat, psicóloga Marcela Relacionamento, ela é a melhor pessoa pra estar aqui, porque ela é especialista em relacionamento, inclusive. Ela atende outras demandas, mas ela tem aí o foco em relacionamentos. Então quero todo mundo abraçando a Marcela. Inclusive hoje tem live delas, 4h30, 16h30, tá? No horário de Brasília.
Então todo mundo seguindo a Marcela, ela vai trazer um tema bem legal hoje à tarde. Todo mundo abraçando. E me sigam também, claro, né? Se vocês quiserem me seguir. Aproveita aí. Boa tarde aí. Outro sinal de relacionamento tóxico, gente. Instabilidade emocional dentro da relação. Como assim, Rafa? Instabilidade emocional dentro da relação? Sabe aquele relacionamento em que o clima ele fica oscilando demais, assim, em momentos de muito carinho e momentos de frieza, em momentos de muito carinho e momentos de agressividade, sabe, uma coisa assim, altos e baixos. Então assim, parece que uma hora o relacionamento tá lindo, aí depois aquela frieza, aí tá lindo de novo, depois um tratamento de silêncio. Sabe? Altos e baixos que prende a pessoa porque ela vive na expectativa de que os momentos bons eles vão voltar. E aí por isso eu suporto os momentos ruins. Eu vou suportar os momentos ruins porque eu sei que os bons eles voltam. Então assim, espero aqui, né? Sei que tá difícil, mas logo depois vai ter um momento bom, então tá tudo certo. Não tá tudo certo, né? Se a gente parar pra pensar, não está tudo certo. Fer, é tóxico eu pedir pra ele parar de seguir uma mulher específica no Instagram? Fer, vai depender muito do caso, se a gente parar pra pensar, né? O que tá acontecendo? É difícil a gente pegar um caso isolado assim e já falar de uma toxicidade, né? É difícil. Gente, baúzinho quase liberado, ó. Todo mundo clicando no baú pra mim, por gentileza. Clica no baú. Na hora de escolher um presente, clica no coração laranja aqui do lado do meu nome. Tá vendo esse coração laranja, o Heart Me? Todo mundo pega a moeda aqui, ó. Pega a moeda. Todo mundo abre o baú, pega a moeda. Na hora de selecionar um presente, manda o coração laranja, tá? Pra mim, o Heart Me, pra vocês poderem fazer parte da equipe. Então, esse coração aqui, ó. Todo mundo que pegou a moedinha, manda esse coraçãozinho laranja que tá aqui na minha cabeça. Só clicar nele aqui do lado, tá vendo? Vamos nessa. Todo mundo. Obrigada, gente. Boa, isso aí. Todo mundo ativando o Heart Me, que daí vocês são notificados quando a live começar. Tamires, obrigada pelo Heart Me também. Então, gente, é como você estivesse naquela... A gente sempre fala da montanha russa, né? Emocional. Você nunca sabe qual que vai ser a reação do parceiro. E ser tão imprevisível causa uma ansiedade constante também. Além de tudo isso, outro sinal, mas não menos importante, de um relacionamento tóxico é o isolamento social. Como assim isolamento social? Aos pouquinhos, quem tá na relação tóxica começa a se afastar. Então eu começo a me afastar da minha família, eu começo a me afastar dos meus amigos, e aí aos pouquinhos, né, o seu parceiro tá exigindo aquilo, ou você se sente envergonhada também de estar nessa relação e expor o que está acontecendo, que você se isola, né? E isso faz com que a pessoa ela viva ainda mais dependente emocionalmente, vocês entendem? Já que eu perco a minha rede de apoio, eu perco meus amigos, eu perco a minha família ali como rede de apoio, então eu fico só dependente do parceiro ali. Ou seja, ele conseguiu o que ele queria, né? Ou ela conseguiu o que ela queria, ok? Isolamento social também é um sinal, tá? Também é um sinal. Imprevisível emocionalmente, daí dava gelo nele e ele... Deixa eu fechar a janela aqui, que a criançada tá no intervalo. Outra coisa. Vocês sabem diferenciar... Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês sabem diferenciar essa pergunta que eu coloquei aqui em cima? É relacionamento tóxico ou só é difícil mesmo? Vocês sabem a diferença entre o que é um relacionamento tóxico e o que é um desafio? Um relacionamento difícil ali? Vocês sabem a linha tênue entre a toxicidade e as dificuldades comuns que um relacionamento pode ter? Sim ou não? Coloquem aqui pra mim se vocês sabem claramente assim a diferença de uma toxicidade e de uma dificuldade. Oi Luiz, bom dia, seja bem-vindo. Gente, então vamos falar sobre isso, tá? Porque é o seguinte, todo relacionamento vai ter momento difícil. Todo relacionamento vai ter discussão.
certinho? Bom dia, Dilma, bom dia, Arcadaia, bom dia, Valmir. Sejam bem-vindos, viu? Gente, todo relacionamento vai ter opinião diferente. Vai passar por algumas fases de estresse. Então, às vezes o financeiro estressa, às vezes a mudança de rotina estressa, às vezes as crises pessoais de cada um, tipo, às vezes eu tô com uma crise de ansiedade, ou meu marido tá com uma crise de ansiedade. Isso também faz parte da vida a dois. Discussão, ter opinião diferente, fases de estresse financeiro, mudança, tudo isso faz parte da vida a dois. Um relacionamento difícil é aquele que existem alguns conflitos, mas os dois estão dispostos a conversar. Vocês entenderam? Os dois estão dispostos a melhorar. Vamos melhorar? Tá doendo, a gente tá vendo que tá difícil, então vamos alinhar aqui, vamos ver o que dá pra gente fazer? Vocês entenderam? Com respeito, exatamente, Thiago. Você viu ali a diversidade e você consegue ter uma comunicação. Tipo de criação de cada um também, Flaviano. Porque às vezes a maneira como eu vou resolver os conflitos é diferente do que o meu marido vai resolver os conflitos. Mas ainda assim ele precisa estar aberto para falar, não, beleza, a gente tem duas criações diferentes, para mim é desse jeito, para você é desse. Vamos tentar enxergar um meio termo aí que a gente consiga levar. É isso. Agora, relacionamento tóxico não é marcado por dificuldades pontuais. Igual essas que eu acabei de dizer. É uma coisa que se repete, que a saúde mental da pessoa acaba. Vocês entendem? Essa é a diferença. Tere, obrigada por me seguir, Tere Cardoso, muito obrigada. Então, relacionamento tóxico é o que então? Ao invés de ter essa comunicação e esse diálogo que eu falei aqui pra vocês, não tem. Sabe o que tem? Tem manipulação, tem chantagem emocional. Tem desrespeito, tem desvalorização, tem humilhação. Ao invés de ter uma parceria, tem um controle, tem um abuso de poder mesmo. Vocês entenderam a diferença de um pro outro? Tá claro, né, gente? Tóxico não é difícil. Relacionamento tóxico não é as dificuldades. Entendeu? Porque você tem algum problema externo ali, não. Mas a relação, ela é baseada em comportamentos que vão te desgastar pra caramba, vão te sufocar. Essa é a diferença de um pro outro. Deu pra entender? Vocês conseguiram entender? Gente, a diferença de um pro outro? Meu marido distorce tudo que eu tento falar. Ah lá, a Fer colocou, ó. Então, o meu é difícil mesmo. Quero terminar o namoro e toda vez que toco nesse assunto ela chora e eu acabo voltando. Isso é um relacionamento tóxico? Mineirinho, não é necessariamente caracterizado como um relacionamento tóxico. Só que assim, essa questão de você querer terminar, você não tá sendo nem sincero nem com você nem com ela, né? Isso que é o problema que tá acontecendo. Eu deixei de ir pro Paraguai estudar porque ele não quer ficar longe da mãe dele. Olha só, Maria, entendi. Legend, é isso? Obrigada por me seguir. Então, realmente estava em um tóxico. É legal que vocês estão analisando, né? E vocês estão conseguindo observar alguns sinaizinhos aí pra gente. Ó, outra maneira da gente conseguir diferenciar um do outro, galera, João Pires, obrigada por me seguir. Como que a gente vai diferenciar uma dificuldade de um tóxico? O efeito que a relação tem em você. Você vai usar isso como parâmetro. Como assim? Eu vou usar o efeito que a relação tem em mim pra ver? Sim. Em um relacionamento difícil, mesmo com os altos e baixos, você ainda sente que você cresce, você ainda sente que você aprende, você ainda sente que você amadurece, sabe? Então assim, é difícil, mas você cresce, você amadurece, você tá ali aprendendo alguma coisa. Beleza. No difícil, essa crise, ela vem de fora. Então, assim, umas situações da vida, entendeu? Agora, no tóxico, ela vem de dentro. A própria dinâmica do casal. Esse é o ponto principal. Constância, obrigada pela rosinha. Brechó Rosa, obrigada por me seguir. Bom dia, Débora. Seja bem-vinda. Eu vou para um exemplo prático para vocês conseguirem entender. Pensa num casal que briga muito por questões de dinheiro, por exemplo. Eles podem estar em um relacionamento difícil. Por quê?
né? Porque tem a questão do dinheiro que tá ali complicando, mas aí os dois buscam solução e não ficam se atacando pessoalmente. Eles vão lá e tá, a gente tá tendo essa discussão por causa do dinheiro, vamos ver o que a gente consegue pensar, o que a gente consegue fazer. Agora, um casal em que um dos parceiros humilha o outro. Eu vou lá e te humilho, eu vou lá e controlo a sua escolha. Eu fico fazendo chantagem emocional. Isso é dificuldade? Não, é um ciclo tóxico. Então vocês conseguiram entender, né? No exemplo prático que eu dei aqui. Meu nome é Gislaine e eu estava em um relacionamento super mega tóxico. Hoje estou solteira e estou bem. Olha só, Gislaine, eu fico muito feliz que você tenha conseguido sair desse relacionamento tão tóxico que você veio trazer aí pra gente, né? Porque de fato, gente, um dos maiores efeitos colaterais depois que você passa por uma relação tóxica é o impacto que aquilo tem na sua autoestima. Porque às vezes eu entro em relação confiante, eu entro em relação onde eu tô segura de mim, só que com o tempo, lembra que eu falei das críticas, das comparações, das cobranças? Isso vai deixando, cada comentáriozinho negativo vai tirando um pedacinho da sua autoestima, vai arrancando. E aí eu começo a duvidar da minha própria capacidade. Eu começo a duvidar do meu próprio valor, da minha até percepção de realidade, né? Então, não é, Juliano? Isso não acontece de uma vez só, né? É lento, é devagarzinho, quase que imperceptível. Então, assim, quem tá dentro vai se acostumando. E isso é preocupante, né? A gente pensar que quando a gente tá dentro de uma relação tóxica, a gente se acostuma com frases, você nunca faz nada direito. A gente se acostuma com frases de ninguém além de mim te aguentaria. Se você não tivesse aqui, se eu não tivesse aqui, você não seria nada, viu? Você não seria nada se não me tivesse. A pessoa se acostuma com essas frases, né? E aí depois de eu ouvir isso tanto tempo, de forma tão repetida, eu começo a acreditar. E é aí que tem que tomar cuidado, porque é aí que a autoestima vai cair. E vai daí, obviamente, interferir na identidade. Que igual eu falei, toxicidade apaga a essência da pessoa. Relacionamento tóxico rouba as suas roupas, seus hobbies, as suas opiniões, até você se moldar do jeito que a pessoa quer. Até as suas expressões a toxicidade rouba. E aí quando você olha pra trás, você fala, cara, eu não me reconheço. Pô, eu gostava tanto de fazer tal coisa. E você não se reconhece mais, você perdeu o brilho. Você perde a espontaneidade, né? Muito isso, assim. A pessoa consegue. Você consegue perder o gosto pelas suas próprias escolhas. Você não tem mais. Roubou a sua individualidade, a sua identidade. Então, esse é um ponto também que a gente tem que levar em consideração. Samara, obrigada por me seguir, obrigada a todo mundo que tá me abraçando. Se você estiver gostando da ação da live, estiver gostando de psicologia, segue aí o perfil pra você não perder, né? Porque a relação tóxica, ela faz a pessoa passar a ter pensamentos de quem sou eu sem essa relação. Se eu sair desse casamento, se eu sair desse namoro, se eu sair desse relacionamento, o que sobra de mim mesmo, assim? Se isso acabar, o que sobra? Tem alguma coisa? Faça essa pergunta pra você e veja se você consegue uma resposta. Se você conseguir, beleza. Se você não conseguir, aí é um ponto pra você ir pra terapia. Porque se você não consegue imaginar o que sobra, então é porque já foi bem minado. Aí você vai ter que procurar ajuda profissional, tá bom? Pamela, obrigada por me seguir. Michele Albano, obrigada por me seguir. Débora, bom dia. Georgiane, obrigada por me seguir. Obrigada pelo feedback que você tinha dado, viu, Georgiane? Carles Oliveira, obrigada por seguir também. Rita de Cássia, obrigada, Rita. Muito obrigada. A terapia, sim, a terapia. Eu tô em um relacionamento tóxico por minha escolha, o maior arrependimento da minha vida. Tá longe da família, entendi, Ale. E você acha que não dá tempo mais de recuperar tudo isso? Patrícia, obrigada por me seguir. Gerlane, muito obrigada também, Gerlane, por me seguir. Estou vivendo uma dúvida porque meu relacionamento ativou em mim um ciúme alto e insuficiente. Então, mas aí já é sobre você do que sobre o outro, né? Então você vai ter que fazer uma terapia também, beleza?
Você também vai ter que fazer uma terapia. Meu namorado às vezes faz piada sobre minha aparência. Isso é tóxico? Ele diz que é brincadeira. Fers, toxicidade vai ser se ele não respeita o seu limite. Então assim, vamos supor, às vezes ele não fez na maldade. Ele faz uma piadinha sobre sua aparência e achou que você levaria numa boa. Beleza, até então a gente não pode classificar como algo ali sendo necessariamente acontecendo por querer. Só que, se você já abriu pra pessoa, né? Se você já falou, eu não gosto desse tipo de brincadeira, você pode parar? E ele insiste, aí é outro ponto. Aí a gente já tá falando de uma toxicidade. Porque você impôs um limite e ele não respeitou. Entendeu? Opa, então existe essa questão, tá? E, gente, o relacionamento tóxico, ele traz essa questão emocional na nossa saúde mental. Total. Tem pessoas que entram em relacionamento tóxico e tem crise de ansiedade. Tem pânico, desenvolve ansiedade generalizada. Tem gente até que desenvolve transtorno do estresse pós-traumático, sabia? Eu passo a viver em estado de alerta o tempo todo naquela relação. Parece que eu tô sempre esperando o pior. Tô sempre esperando a explosão da pessoa, do parceiro. Isso gasta uma energia psíquica, né, uma energia mental, gera um desgaste que vocês não têm noção. Assim, é cansativo. A pessoa fica adoecida mesmo. Eu estou errada em falar que a pessoa mudou comigo, que não age comigo da mesma forma, tipo antes? Débora, eu não sou a pessoa pra dizer se você tá errada ou certa, enfim, em qualquer situação, tá? Mas se você tá em sofrimento emocional, igual eu tô falando pra todo mundo aqui na live, busca ajuda psicológica, tá? E lembrem-se, toxicidade não vai afetar só a mente, mas vai afetar também o corpo. Vai afetar também o corpo. O estresse o tempo todo de uma relação tóxica aumenta o nível do cortisol ali no seu corpo absurdamente. O hormônio do estresse, para quem não sabe, o cortisol é o hormônio do estresse. E aí você vai começar a ter sintomas físicos. Então, dentro de um relacionamento tóxico, você já começa a ter problema gastrointestinal, começa a ter insônia, começa a ter a sua imunidade péssima, né? Tem gente que, enfim, vocês sabem, né? Dor de cabeça que não passa, aquela coisa toda. Então, vocês viram o impacto? Não é só aqui, amigos, é aqui também, é no corpo também. Então, a gente também tem que ver a importância disso, tá? Agora é o seguinte, por que é tão difícil sair? Deem a opinião de vocês aqui pra mim no chat. Se a gente tem consciência, se a gente sabe que tá fazendo mal, se a gente reconhece que é tóxico, por que é tão difícil sair? Qual que é a opinião de vocês? Mandem aqui pra mim. Eu desenvolvi dermatite por causa do meu ex-relacionamento tóxico, onde tive crises de ansiedade. Quando tudo deve ser como seu parceiro quer, só ele sabe de tudo, só você faz as coisas erradas. Olha só, né? Crise de ansiedade por causa da dor do abandono, a Jess. Dependência emocional, boa. Eu estou me separando, ele é viciado e não quer se separar, então estresse total. Gosta da pessoa devido à dependência emocional, porque achamos que não iremos encontrar outro, boa. Gente, tudo isso que vocês falaram é muito real. Muito. Parece óbvio, né? À primeira vista, se a gente parar pra pensar, parece meio óbvio. Pô, se tá fazendo mal, é só sair. Ah, que lindo, né? Quem dera se fosse só isso, né? Tá fazendo mal, é só sair. Na prática, não é tão simples assim, tá? O relacionamento tóxico, ele não prende apenas pelo amor. Ele prende pela dependência emocional, exatamente, criada ao longo do tempo. Então, eu vivi muito isso, então eu funciono como uma espécie de vício, literalmente. Depois da dor que eu passei no relacionamento, vem um alívio. E o alívio é muito viciante. É viciante. A pessoa acredita que as coisas finalmente voltaram a ser o que era antes. Que beleza. E aí volta de novo. Então vocês entenderam? É um vai e vem. Então fica um laço bem difícil da gente cortar. Bem difícil. Outro fator que dificulta demais eu conseguir sair de um relacionamento tóxico, o medo. O medo. Medo do quê? Medo de ficar sozinha. Medo de não ser amada de novo. Quem que falou aqui o medo de não ser amada? Medo de eu não conseguir me sustentar. Medo de eu não conseguir me reerguer.
Olha quanto medo. Filhos, medo dos filhos sentirem. A baixa autoestima que foi ali corroída pelo relacionamento reforça o medo também. Eu passo a acreditar que eu não valho nada fora dali, mas você vale. Então, mesmo sabendo que eu tô numa relação tóxica, eu me convenço de que é melhor isso do que nada. Opa, né? Ah lá. Ou seja, né, você tá sendo muito... Aqui, ó, a Claudineia. Ela tá sendo muito compassiva com a pessoa, mas com ela não. Sabia? Gente, tudo bem. A gente tem compaixão, é bonito, né, esse sentimento de sentir compaixão, de ser empático. Só que a gente também precisa ter autocompaixão. Sabe? Quando a gente é muito hiper empático, isso também complica, né? Então, o que acontece? Tem algumas justificativas também que fazem a pessoa ficar lá dentro do relacionamento tóxico. Quais justificativas? Ele vai mudar. Eu também tenho culpa. Se eu for embora, ele não vai conseguir ficar sozinho. Se eu for embora, ele vai se destruir. Se eu for embora, eu nem sei o que acontece com ele. Então assim, olha como isso foi alimentando, isso tudo através de manipulação, de chantagem emocional, tá, gente? Aí faz a pessoa sentir que abandonar é impossível, ou é até cruel. Se eu abandonar essa relação, eu tô sendo cruel. Não, é isso que a gente vai entender. E outra coisa, Raquel, obrigada por me seguir. O fator social também, viu, gente? Muitas vezes tem pressão da família, tá? Vocês concordam? Que muitas vezes você quer até se separar, quer até terminar, mas tem pressão da família, tem pressão dos amigos, tem pressão até da sociedade para que você mantenha essa relação. Principalmente em casamento com filho, viu? Com filho também, né? Igual vocês falaram. Oi, tudo bem? Como que foi lá? Tá bom, como você. O povo já acabou agora, né? Eu tenho mais duas depois. Entendi. Então, gente, como sempre, né? Tenho medo de decepcionar meus pais, olha lá, Vanessa. Samantha, obrigada por me seguir. Wesley, obrigada por me seguir também. Jaque, obrigada por me seguir. Cadê? Porque só agora você decidiu isso, fator religião, olha só. Oi, Flávia, vocês estão vendo? Muita coisa envolve, gente. Claudineia, obrigada por me seguir. Obrigada a todo mundo que tá me abraçando. Débora, obrigada pelos heartmes. Obrigada, Leandra. Então, gente, por isso que sair de um relacionamento tóxico não é só você ter coragem de sair, porque coragem às vezes você até tem, mas você precisa ter algum apoio, você precisa ter algum acolhimento. E outra coisa, você precisa de acompanhamento psicológico, viu? Porque para você reconstruir a sua identidade, a sua confiança, você vai precisar estar na terapia. Vou falar para vocês que isso é muito importante, tá bom? Eu só queria sair disso pra tá me destruindo. Olha só, Thay. Por que você não começa uma terapia, Thay? Vivi, obrigada por me seguir, Vivi. Muito obrigada. Então, gente, vamos agora pro caminho, né? O que fazer com tudo isso que você falou na live de hoje? É isso que a gente vai falar agora, beleza? Yolanda Góes, obrigada por me seguir. Jai, obrigada também por me seguir, viu? Muitas das vezes eu penso que eu estou sendo apegada emocionalmente, pois a pessoa nem gosta de postar. Tânia, obrigada por me seguir também. Gente, sair de um relacionamento tóxico não significa que o sofrimento ele vai acabar automaticamente, né? Tem gente que acha que a partir do momento que eu saio, acabou meu sofrimento. Mas muitas vezes fica as feridinhas, a gente sabe. Fica as famosas feridas emocionais, tá bom? Fica. Às vezes eu consigo sair, eu sinto um vazio muito grande, eu sinto um medo de recomeçar, né? Eu fico com uma dificuldade muito grande de confiar em mim mesma ou até em outras pessoas, né? Em outras relações. Então meio que eu tenho que reaprender a andar depois de muito tempo mancando, como se fosse isso. Bom dia, Rayane, seja bem-vinda. Mili, obrigada pela rosinha. Por isso é importante a gente ter o tratamento psicológico, tá? Ele é o tratamento psicológico que vai oferecer suporte para você conseguir reorganizar tudo que tá aqui dentro. E outra, você resgatar a sua autoestima e você trabalhar os traumas que ficaram depois que você conseguiu sair. Entendeu?
Lucimar, obrigada por me seguir. Jéssica, sim, eu faço consulta online, tá bom? Pra você saber mais informações sobre a terapia comigo, basta você clicar nesse balãozinho amarelo aqui, tá? Nessa opção escrito serviços, que daí você consegue cair lá na minha DM e perguntar da terapia, ó. Então é só você ir no balãozinho aqui, que aí vai aparecer algumas opções, aí você escolhe terapia, que daí eu te explico como é que funciona. Fechou? Mas eu faço sim as consultas online, de segunda a quinta. Obrigada, Má, obrigada pelo carinho, obrigada pelo feedback, obrigada pelos 42.4k de likes, gente, muito obrigada, tá bom? E a TCC, eu vou falar pra vocês que é uma das abordagens mais indicadas também dentro do processo de sair de um relacionamento tóxico e também de como se recuperar depois que você saiu, porque vai trabalhar aqueles pensamentozinhos que eu falei pra vocês e que vocês mesmos disseram aqui no chat, de ninguém vai mais me amar, eu não vou conseguir sozinha. Então a gente vai questionar isso. Será, né? Você vai ter também esse tratamento e aí aos pequenos passinhos você consegue voltar a ser quem você era. Você consegue voltar a praticar pequenos hobbies, você consegue retomar alguns contatos sociais, tá bom? Você consegue cuidar do corpo, você consegue cuidar da mente. Tudo isso é fundamental pra gente desenvolver pra pessoa um senso de controle de novo sobre a vida dela. Que antes era outra pessoa, né? Que tava controlando ali. Exatamente, pensamentos não definem o seu futuro. Bom dia, Daniane. Nayara, obrigada por me seguir, Nayara. Seja muito bem-vinda, Rafa também. Outra coisa, a gente vai trabalhar o trauma emocional, tá? Porque depois que você sai de um relacionamento tóxico, você fica traumatizado. A verdade é essa. Neta, obrigada por me seguir. Bom dia, Anzer. Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia a todo mundo que tá chegando. Bom dia, Jeff T. É assim que fala, né? Eu posso chamar de Jeff? Que eu acho bem mais fácil. Bom dia, Jeff. Seja bem-vindo, tá? Seja muito bem-vindo. Galera, outro psi aqui na casa. Todo mundo abraçando todos os psicólogos que estarem aqui, tá bom? Quero todo mundo seguindo aí. Neta, obrigada pelo heart me, obrigada por me seguir também. Então, a gente vai precisar também, gente, na terapia, trabalhar o trauma emocional dessa pessoa, viu? Porque, vamos lá, às vezes você tem algumas lembranças dolorosas, às vezes você tem alguns gatilhos que despertam ansiedade, que despertam sintomas físicos por conta do relacionamento tóxico. Então, o psicólogo, ele vai te ajudar a ter algumas técnicas terapêuticas que a gente utiliza, né? Técnicas ali dentro da psicologia para desensibilizar essas memórias que você tem, sabe? Fortalecer um pouquinho mais a sua resiliência. É muito importante isso. Em alguns casos precisa também do acompanhamento psiquiátrico, mas isso, enfim, depende muito, cada caso é um caso, mas isso só para os sintomas associados ao trauma que fica depois que você passa por uma relação abusiva, né? Porque fica. Então, depois do tratamento, depois da recuperação, a gente vai pra reconstrução, né? Então eu me tratei, eu me recuperei e agora tá na hora de eu me reconstruir. Precisa também, né? Elisângela, obrigada por seguir. Silvana, obrigada. Laviana, bom dia, seja bem-vinda. Rafa, meu marido, ele que controla minhas amizades com quem eu falo, tem ciúmes das minhas amigas. Olha só, Rayane, isso são sinaizinhos de alerta, tá? São sinais de alerta. Como que você considera esses comportamentos? Você acha saudável? Como é que é? Hoje eu odeio sair de casa, gosto de ficar só dentro de casa por causa dele, que não deixava eu sair. Tá vendo como molda? Moldou, moldou. Simples assim. Minha filha tem autismo, TDAH e TOD. Qual o nível do problema dela? Não me falaram. Você vai precisar ver isso com os médicos que estejam ali com o caso dela. Eu não vou saber te responder, Fátima. Você vai ter que perguntar exatamente para os médicos que fizeram o laudo, a avaliação dela, para chegar nesses diagnósticos. Você vai ter que perguntar para eles, tá? Gente, a gente vai reconstruir, tá? Porque quando a pessoa começa a se reconectar com ela mesma, quando eu começo a resgatar os meus sonhos, quando eu começo a resgatar os meus desejos, os meus projetos, que antes ficaram muito sufocados dentro daquele relacionamento, essa fase, nossa, vamos dizer que inclusive é a melhor fase, né, da reconstrução. Ela é marcada por redescoberta,
quando você se redescobre. Então assim, eu saí de um relacionamento tóxico e eu consigo redescobrir o que eu gosto. Eu consigo redescobrir o que eu gosto de fazer. Sabe? Quem são os meus verdadeiros amigos? Quais valores que eu quero levar pra minha vida depois de ter passado por isso? Sabe quando você limpa uma casa que ficou abandonada depois de muito tempo? Sabe? E aí você limpa, você tira o pó, você deixa ali brilhante, deixa a luz entrar de novo. É quase que isso, quando a gente fala da reconstrução. Bom dia, Tami, seja bem-vinda. Já que é super normal, viu? Por isso a importância da terapia. Gente, a reconstrução, ela é o seguinte, ela envolve você aprender a se relacionar também de forma mais saudável, de forma diferente. Ou seja, depois que você passa por um relacionamento tóxico, tem pessoas que conseguem perceber. Lembra que eu falei dos sinais sutis? Depois que você passou por uma relação tóxica, parece que os sinais eles ficam muito mais evidentes, se por acaso você se pega na mesma situação de novo, sabe? Então você também vai perceber, você vai conseguir criar alguns limites mais claros, você vai conseguir reconhecer alguns sinaizinhos de toxicidade desde cedo, você consegue. E você não vai se culpar de falar não, literalmente, né? Depois que você passou. Então, para muitas pessoas é nesse momento que surge até a oportunidade de viver um amor saudável. Porque agora eu sei o que é uma violência. Agora eu sei o que é uma dependência. Agora eu sei o que é normal e o que não é. Um relacionamento onde você sabe o que você merece, o que você não aguentaria mais, né? O que você não aceitaria mais, é um ponto. Porque vai ter troca, vai ter crescimento, vai ter respeito. Só que antes disso, o mais importante é a gente criar um relacionamento conosco, né? Edmara, obrigada pela rosinha. Como faço para fazer a terapia? Já que para fazer a terapia, no caso comigo, que eu acho que é o que você deve ter perguntado, basta você clicar nesse balãozinho amarelo que tem aqui, ó, bem aqui do lado do chat, esse balãozinho com uma setinha para cima, escrito serviços, e escolher a opção aqui da terapia. Clique em cima da opção da terapia, que aí eu consigo te responder, tá bom? Ou vai no link da bio e me manda uma mensagem, que daí eu também consigo te responder pelo WhatsApp, tá bom? Obrigada, Jaque. Obrigada por republicar e por compartilhar, tá? Gente, eu já respondo quem me mandou mensagem aqui, tá? Então, nessa última fase aqui da reconstrução, não se esqueçam, o passado, ele ficou lá, tá? Aconteceu, não tem como a gente apagar. Gerlane, obrigada, viu, todo mundo que mandou os presentinhos. A gente não vai esquecer o relacionamento tóxico que a gente passou, porque a ferida, ela pode virar cicatriz. E tem pessoas que, depois que vira cicatriz, vira até história de recuperação mesmo. Então esse é o ponto que eu quero deixar aqui pra vocês. Eu quero mostrar pra vocês, depois da nossa live de hoje, que a gente conseguiu falar sobre tudo isso, né? Que relacionamentos tóxicos, gente, podem destruir, né? Mas também pode ser um marco ali que você consiga de fato resgatar tudo aquilo que você era, que você gostava e tudo mais. Porque no fim das contas, ninguém precisa ser definido pela dor que eu vivi lá atrás, entendeu? E sim pela força que eu encontrei pra eu conseguir seguir. Eu acho que é esse o ponto principal, tá? Deixando muito claro aí. Agora deixa eu só responder aqui a Jaque. E quando você mora com a mãe narcisista, Jaque, é aquilo, né? Ó, é o que eu sempre falo pros meus pacientes, inclusive. Os outros a gente não consegue mudar, né? Mãe, avó, pai, pessoas tóxicas ali da nossa família, que às vezes nem querem mudar também, então assim, não conseguiremos. Mas o que a gente consegue fazer, Jaque, é trabalhar em você. Como que eu vou ser menos impactada com os comportamentos da minha mãe? Como que eu faço para agir de alguma maneira ou criar algumas defesas, alguns mecanismos para eu não internalizar tanto esses comportamentos tóxicos que a minha mãe tem comigo? Você entendeu? Que a gente não vai focar no a sua mãe, a gente vai focar em você?
Beleza, a minha mãe ela age desse jeito, desse jeito, desse jeito. O que eu posso fazer para isso não me dominar? Esse é o ponto-chave. Esse é o ponto-chave. E aí é na terapia, claro, porque eu nem conheço essa história, nem nada, né, Jaque? Então, assim, é na terapia que o psicólogo ele vai ouvir a sua história, entender a sua mãe, entender você, e juntos vocês vão elaborar, com certeza, uma estratégia para você conseguir priorizar a sua saúde mental, colocar os limites ali que são necessários colocar, para que você não fique em tanto sofrimento emocional por conta de outras pessoas. Seja mãe, seja amigo, seja parceiro, seja o que for, tá, gente? É isso. Tiveram mais perguntas? Vi, obrigada por me seguir. Gente, todo mundo que gosta do assunto da live, todo mundo que gosta de psicologia, amanhã a gente vai falar sobre ansiedade e pânico. Então, se você não quiser perder a live de amanhã sobre ansiedade e pânico, clica aqui no meu perfil e me segue para você não perder, fechou? Então, amanhã a gente vai falar sobre transtorno de ansiedade e pânico. Um causa o outro? Ou não. Então a gente vai discutir sobre isso, sobre a relação dos dois, se existe uma regra para um causar o outro ou não. A gente vai falar sobre isso amanhã, tá bom? Então, Lana, obrigada por me seguir, Denise, Juliana, Eliane Maciel, obrigada por me seguir também. Neto, é Neto? Terminei faz um mês, esses dias vi a mulher na rua e tô baqueado, sem ânimo, será por quê? Ué, Neto, vamos lá. Deixa eu falar uma coisa muito importante pra você, Neto. Sentir, Neto, não é um problema. Você é um ser humano, Neto. Você experiencia emoções de um ser humano. Você estava em um relacionamento e você terminou. Então você tá passando por aquela fase que a gente chama de luto simbólico, né? E outra, você viu a pessoa ali, pessoalmente, resgatou memórias, resgatou saudade. Teve saudade, seja lá o que for. Então é super normal você ficar baqueado. É super normal você ficar chateado. Quem é que vai ficar feliz depois de terminar? Só se você já queria, né? Se você já queria, aí você nem sente. Mas, entendeu? Então tá tudo bem sentir, Neto. Tá tudo bem. Agora, se você vê que isso tá passando do ponto. Por exemplo, o meu sofrimento ele tá impactando a minha vida. Tá impactando o meu trabalho, tá impactando a minha vida como um todo, aí, Neto, terapia, porque daí já não tá saudável, não. Aí você já tá partindo para um outro ponto, tá? Analina, bom dia, obrigada por me seguir. Betânia, obrigada por me seguir. Lana CCC, obrigada por me seguir. Sofia Aquino, obrigada, Sofia, por me seguir também. Janete, Bela, obrigada. Oi, Mai, seja bem-vinda. Deixa eu ver o que mais vocês disseram aqui. Eu me sinto muito sozinha, mesmo estando perto dele, pois quando ele está em casa só fica no telefone. Eu vou te falar que não existe aquela ausência que pesa mais do que a presença da pessoa, né? Às vezes dói muito mais a pessoa estar fisicamente com você e estar ausente emocionalmente completamente do que se ela não estivesse ali, né? O peso da presença, que vale muito mais do que a ausência, tá doendo muito mais, né? Então esse é um ponto. Faça terapia também, viu? Ivoneide, obrigada por me seguir também. Ivoneide, boa tarde, Roseli. Hoje em dia eu sou carente e gosto muito de atenção. Sofro de ansiedade alta, tenho muitas crises. Lana, você faz terapia já? Sofia, faz mais lives sobre, gostei das suas ideias. Poderia falar sobre fatores na terapia e dinâmicas? Sofia, é o seguinte, ó. Todas essa linha de tratamento que eu expliquei aqui pra vocês, eu falei de uma maneira bem genérica, mas assim, cada caso é um caso, Sofia. Então, o que acontece? Não adianta eu ficar falando alguma dinâmica específica e alguma estratégia específica que eu utilizo na clínica, porque para cada paciente é uma. Entendeu, Sofia? Tipo assim, não existe um manual que você fale assim, tá. Então, essa mesma técnica eu vou usar para todos os meus pacientes. Não tem como. Não tem como. Por isso que existe estudo de caso. A gente tem que estudar o caso da pessoa. Por isso que a psicologia é tão complexa, né? A gente tá lidando com seres humanos. Então, não é, por exemplo, igual você sendo fisioterapeuta,
que você tenha o seu manual, os seus exercícios que você vai passar para o seu paciente que vai fazer a fisioterapia e vai funcionar aquele exercício para todos os pacientes com a mesma demanda. Beleza. Na psicologia, não. Na psicologia, meu amigo, você tem que pegar o caso da pessoa. Aí você tem que estudar. Você tem que entender a história. Você tem que entender as experiências de vida. Você tem que entender os padrões comportamentais, emocionais e pensamentos. Aí você tem que adaptar para o caso dessa pessoa. Então, assim, por isso que dá raiva quando falam, psicóloga é só sentar e ouvir, né? Tem gente que fala isso, né? Psicóloga é só escutar. Ai, gente, quem me dera fosse só escutar. Tipo, você só sentar e escutar. Nossa, não. Existe vocês sabem, um negócio por trás ali, um estudo, meu amigo, que é aquela coisa, né? Mas tá bom, estamos aí, né? Fazendo nosso raciocínio clínico e tudo mais, né? Por isso muitos pacientes não sentem retorno. Por quê, Sofia? Não entendi. Como assim? Porque o paciente não sentir retorno vai depender muito da abordagem. Às vezes ele não se identificou com a abordagem. Às vezes ele quer um retorno imediato e as coisas não são assim, né? Tem muita gente que vem aqui e fala assim pra mim, eu fiz terapia e não adiantou nada. Pô, não mudou nada. Tá, quanto tempo você fez? 1 mês. Entendi, então tá bom, então, legal, então, realmente, né? Realmente. Então tem que tomar cuidado com esse discurso, porque eu fiz terapia e não adiantou. Primeiro, a terapia não vai depender só do profissional, não, vai depender de você. Se você é uma pessoa que você vai pra terapia e você usa só pra ficar desabafando e não faz as estratégias que o seu psicólogo passa, já é um ponto, você não vai ver resultado mesmo. Você não vai sentir retorno. Quem que é um agente ativo? Quem tá dirigindo esse carro aí? É o paciente. Se você não faz, não tem como te ajudar. Eu tenho muitas profissionais, amigas minhas da psicologia, que quando elas veem que o paciente ele não tá levando a sério o processo terapêutico, elas rompem contrato. Sabia? Eu tenho uma amiga minha que ela relatou isso pra mim. Ela falou, Rafa, eu tava atendendo um rapaz, eu passava estratégias pra ele, né, pra demanda dele, explicava tudo certinho, estudava o caso dele, fazia supervisão, mandava o exercício pra ele, chegava daqui 2 semanas, você fez o que a gente combinou? Não. Conseguiu refletir sobre tal coisa? Não fiz, não fiz. Aí ela rompeu o contrato. Ela falou, então tá bom, então eu rompo o contrato com você, porque eu quero que a mudança aconteça, mas você não quer. Então é um ponto. E aí ele ficou, nossa, mas por quê? Tem a questão da responsabilidade, gente. O agente ativo ali da terapia é você. Não adianta, você pode escolher o melhor psicólogo, a melhor abordagem pra você, a melhor coisa ali. Se você não tá afim, não vai funcionar. Então esse negócio de não ter retorno, Sofia, voltando ali, tomar cuidado, porque olha só quanta coisa interfere, né? Nessa funcionar ou não funcionar. Tem que ver isso também, tá bom? É muito fácil a gente falar, né? Então tem que tomar cuidado, tá? Eu não sinto melhora porque minha psicóloga fazia tudo parecer simples. Mas então não houve a identificação, Sofia, nesse caso. Não foi nem por conta, às vezes, da abordagem ou alguma coisa assim. Mas deve ter sido porque não gerou identificação, né? De alguma maneira você se sentiu invalidada pela psi, né? Então você trazia suas questões e ela parecia que tudo era muito simples. Então ela invalidou um pouquinho. Tem que tomar cuidado, né? Por isso que você se sentiu dessa forma. Fechou? É importante comunicar, sim. Isso que o Luiz falou, gente, é muito legal. Se você vê que a sua terapia, ela tá indo para um lugar onde não tá fazendo muito sentido pra você, ou então você não tá se sentindo tão acolhido, fala pro profissional, fala pra psicóloga. Psi, eu acho que esse jeito não tá sendo tão interessante pra mim. Será que a gente pode mudar a dinâmica? Não é que você vai estar ditando o trabalho do psicólogo, não é isso. Não é que você vai estar mandando no jeito que ele trabalha, jamais. Mas a gente precisa desse feedback. A gente precisa que o espaço faça sentido pra você. Se não tiver fazendo sentido pra você, aí juntos então a gente pensa, ou a gente recalcula a rota, ou a gente faz um encaminhamento pra outra abordagem que talvez pra você seria mais legal. Tudo isso, entendeu? A gente vai precisar dessa troca. Eu sempre falo pros meus pacientes, sempre, vocês que mandam.
viu que não tá indo para um caminho que você acha interessante, percebeu que realmente gostaria de focar em outra coisa que eu não tô focando, me avisa, me alerte. Eu falo pra eles, fala comigo. E aí eles falam, tá bom, pode deixar. E aí eles de fato sabem que comigo pode ser sincero mesmo. Fala, ó, Rafa, seguinte, vamos focar mais nisso aqui? Ó, Rafa, eu queria mais de ajuda nisso aqui. Podemos fazer desse jeito? E aí a gente vai conseguindo adaptar, tá bom? Algo nesse sentido. Boa tarde, Andréia. Andréia, eu tô encerrando a live, inclusive, gente, que eu tenho que correr, que eu tenho muitos atendimentos hoje. Então, ó, quero agradecer todo mundo aí que participou da live. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje, tá? Obrigada, inclusive, pelos 46.4k de like. Muito obrigada, tá bom? Que maravilhoso esse trabalho seu. Eu acho... que legal. Muito obrigada pelo feedback, viu? Fico muito feliz que você esteja aqui, Joana. Obrigada por estar aqui. Obrigada pelo feedback de vocês. Amanhã nos vemos falando sobre ansiedade e pânico. Então não quer perder, segue aí pra você não perder, fechou? Andréa, outra coisa, se você chegou no fim e queria assistir a live desde o começo, tem uma novidade. Você pode ir lá no YouTube, tá bom? Eu tô jogando todas as lives lá pro YouTube. Então se você quiser assistir essa live de hoje desde o começo, vai lá no YouTube e procura desse jeito aqui, ó. Deixa eu mostrar. Aqui. Procura assim, Rafaela Duarte, neuropsicóloga, lá no YouTube. Eu tô jogando todas as lives lá. Inclusive, a live de hoje eu também vou jogar lá. Então, vai lá, se inscreve. Não se esquece de se inscrever, porque daí você vai ser notificado aqui, tá vendo? Quando você fizer as suas lives, certinho? Fizer essas lives, não, desculpa. Quando eu fizer as minhas lives. Então, procurem lá no YouTube, Rafaela Duarte, neuropsicóloga. Que daí eu vou jogar a live de hoje lá. E aí vocês vão poder assistir desde o começo a live de hoje. Certinho? Vou responder a galera que me mandou aí DM, né, sobre a terapia. Já respondo vocês, já respondo lá no WhatsApp e já respondo na DM aqui. Tá bom? Gente, obrigada pelos 47.1k. Muito obrigada e nos vemos amanhã, então. Amanhã a gente se vê às 10h30, sempre às 10h30 no horário de Brasília. Das 10h30 ao meio-dia, tá bom? É isso, então. Beijo, gente. Se cuidem, viu? Até mais. Boa quinta-feira pra vocês. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, Luiz. Obrigada, Caio. Obrigada a todo mundo que ficou aqui, meus moderadores que me ajudaram. Vocês viram? Precisa de vocês. Muito necessário. Muito obrigada, viu, gente? Até mais, viu? Até quinta. Ou melhor, até sexta. Até sexta.